Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Isabelle Kepke, eu sou nutricionista. Estamos aqui para mais uma parte da nossa série da Portaria 2619/11. No ano de 2011 ela entrou em vigência e é a portaria que nós usamos aqui no município de São Paulo. Então, eu tenho lido todos os dias, estudado, falado um pouquinho dos exemplos que acontecem conforme eu vou lendo. E agora a gente está entrando no momento que eu acho mais legal. Então, por exemplo, hoje a gente vai conversar um pouquinho ainda sobre a higiene dos utensílios, mas a gente começa a conversar sobre recebimento de mercadoria, sobre armazenamento de mercadoria, que eu acho que são assuntos extremamente importantes para você, nutricionista técnico, estudante, para você, dono, gerente, comprador, enfim. Todo mundo precisa assistir isso. Se você mexe com alimento, você precisa saber disso. Como eu já disse em alguns outros vídeos, essa portaria de São Paulo, eu ainda vou estudar com vocês a RDC 216, a CVS 5 e algumas outras, tá? Mas eu tô começando cada sériezinha. Essa é da 2619, que é aqui de São Paulo, de onde eu trabalho. Se você não é de São Paulo, assista mesmo assim, porque você pode tirar muitas dúvidas que às vezes você não tinha percebido na sua legislação. Então, vamos tentar. Quanto mais conteúdo, eu acho que é melhor para você, para mim e para todos nós. Eu espero que você esteja gostando, então dá um joinha aí, comenta, compartilha, que vai tocar a vinhetinha e eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá bom? Então, até já, hein? E vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Vamos lá, vamos falar hoje sobre higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios, tá? A etapa de higienização dos utensílios deve ocorrer numa área própria, protegida, isolada, adotada de tanque ou pia bancada para apoio da água corrente, água fria e quente. Quando da impossibilidade de adequação da estrutura física, os procedimentos devem ser realizados de forma a garantir a eficácia do processo de segurança dos alimentos, de forma a evitar contaminação cruzada. Os equipamentos que apresentem superfícies não visíveis e com contornos que possam acumular resíduos, como fatiadores, picadores, moedores de carne, liquidificador, entre outros, devem ser desmontados para a higienização. Nossa, esse é um problema muito grande que a gente tem. Você vai concordar comigo que fatiador de frios é uma briga para eles limparem. O que eu acho que é pior ainda, moedor de carne. Nossa, tem uma coisa que eu não gosto do moedor de carne, porque ou eles não limpam, ou eles põem a culpa no outro colaborador, e a culpa nunca é deles. Liquidificador também, porque tem alguns que são um pouco mais difíceis de limpar, então eles passam uma água e acham que tá tudo bem. E tem um que eu também acho que é muito ruim para limpar, não é ruim, é que eles são preguiçosinhos e eles não desmontam. É o espremedor para fazer suco de laranja. Não consigo também, sempre que eu tiro aquela partezinha, você olha assim, fundo tá sujo. Então você tem que incentivá-los, explicar 1 milhão de vezes que precisa desmontar para você fazer essa higienização. Os equipamentos que não possam ser totalmente ou parcialmente desmontados devem ser higienizados por meio de técnicas eficientes. Os procedimentos de limpeza e desinfecção devem garantir a não contaminação dos alimentos por meio de utilização de processos, equipamentos, utensílios e produtos adequados. Então, você fez a sua limpeza do seu equipamento, você não pode ter lá um produto que você usou, um produto fortíssimo que pode ter uma contaminação do seu alimento, tá? Todos os materiais, utensílios, equipamentos de limpeza, pano de limpeza, vassoura, rodo, pá de lixo, balde, lavadora, piso, entre outros, devem ser mantidos limpos, bem conservados e guardados em locais próprios, identificados. Então, você tem que ter toda a parte de limpeza e higienização guardada num cantinho lá. Você não pode ter vassoura no meio de tudo, você não pode ter água sanitária no meio de tudo. Então, você tem que ter um cantinho só para produtos que você vai ter a utilização de limpeza. Os utensílios de pano de limpeza. O pano.
utilizados na área de armazenamento de resíduos sanitários devem ser específicos e não devem ser usados em outras áreas. Vamos baixar mais aqui. É proibido o uso de pano não descartável nos procedimentos de higienização e secagem de utensílios, equipamentos e outras superfícies que entrem em contato direto com o alimento. O uso de pano descartável não deve acarretar riscos de contaminação cruzável. Paninho branco é proibido, é proibido, é proibido. Gente, não pode usar paninho branco de jeito nenhum. Tem muito lugar que usa o paninho branco. É paninho branco para lá, paninho branco para cá. Não pode, porque ele acumula sujeira. Ele não é um pano descartável, não é um pano que você tira todas as bactérias dele. Não pode, tá bom? Todos os produtos destinados à higienização, instalação, equipamentos móveis e utensílios devem obedecer à Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, e elas devem ter as finalidades indicadas pelo fabricante e data de validade, tá? A lavagem de utensílio em máquina de lavar louça deve ser efetuada de forma a garantir que seja atingida as seguintes temperaturas. Durante a lavagem, 55 a 65 graus, durante o enxágue, 80 a 90 graus. Aí você pode ter certeza que vai estar matando as bactérias. Por isso que muitas vezes você chega e o prato que você vai pegar no buffet está quente, porque ela foi feita nessas máquinas. A periodicidade e métodos de higienização devem ser compatíveis com o processo de produção e com as propriedades da matéria-prima, superfície e produtos utilizados. Vamos lá. Toda a água utilizada para higienização deve ser descarregada na rede de esgoto, não sendo permitido escoamento pelas galerias fluviais, vias públicas ou vizinhança. Então, não é para jogar no terreno do vizinho. É vedado varrer a seco. O que é varrer a seco? Você está no meio da produção, você pega uma vassourona lá e sobe pó, sobe sujeira, e sobe. Não pode, tá? Utilizar embalagens vazias de outros produtos de limpeza e desinfecção. Então, acabou o baldinho lá da água sanitária, você não vai reutilizar ele, tá? De jeito nenhum, não vai reutilizar ele. Por quê? Porque esse não é o correto, ele acabou sendo jogado fora. Reutilizar embalagem de alimento e bebida para acondicionar produtos de limpeza e desinfecção, não pode. Você já pensou? Você pega lá um negócio de cloro e coloca maionese. Não faz nem sentido, né? Não preciso nem terminar o meu pensamento, não faz sentido nenhum. Lavar peças de uniforme, banho dentro do seu ambiente de preparo, isso pode ter contaminação cruzada. Diluir produtos detergentes saneantes, contrariando as recomendações do fabricante. Manter esponja, sabão, pano utilizados imersos a recipiente. Isso daqui, gente, vou até parar um pouco para a gente conversar sobre isso. Talvez você não tenha nem pensando nisso, mas eu vou falar assim, você entrou na sua produção, aí do lado da pia deles tem lá um baldinho. Nesse baldinho tem detergente, água e buchas. Ai, gente, eu já tive tanto problema por causa disso. Não pode de jeito nenhum esses baldinhos. Você está tirando a sujeira do prato e jogando lá dentro. Você não tem mais ação nenhuma do detergente, você não tem mais ação nenhuma de nada. Você está passando sujeira na sujeira e voltando para lá para cá. Então, não pode, tá bom? Manter recipientes para condicionamento de resíduos sobre bancadas e pias. Lixo, por exemplo. Você tem em casa o lixinho da pia, não pode, tá? Durante a manipulação de alimentos, é proibido realizar lavagem das instalações. Então, você está lá fazendo seu almoço, você não vai estar lavando azulejo ao mesmo tempo, tá? Então, você tem que ter um momento que você faz as limpezas no momento da produção. O sistema de limpeza seco deve garantir a retirada de sujidades e restos de produto, que deve ser removido pelo sistema de aspiração ou outro compatível com o processo. Não é recomendado o uso de comprimidos para essa operação. Eu, sinceramente, nunca fiz sistema de limpeza seca, então não tenho nem exemplos. Os equipamentos devem ser desmontados sempre que possível para facilitar a limpeza. A remoção e a sujidade era aquilo que a gente estava conversando lá em cima.
No sistema de limpeza seco, a lavagem e desinfecção só podem ser empregados quando o nível de contaminação exigir. Aí acabou a parte de higienização, tá? A gente já conseguiu aprender um pouquinho sobre isso. Eu vou hoje fazer também sobre recebimento, para a gente não estender, porque senão vai dar 85 aulas sobre a portaria. Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre recebimento de mercadoria, tá? Vamos lá? Todos preparados? Vamos dar aquela respirada. Então, vamos lá. Recebimento de alimentos. Embalagens descartáveis devem ocorrer em área protegida de chuva, poeira, livre de resíduo, material inservíveis. O local deve ser organizado de forma a garantir a segurança do produto. Então, ok, você não vai receber no meio da calçada da rua, né? Você tem que ter um cantinho onde você faz seu recebimento, onde tem um estradinho, onde você coloca seus produtos em cima do estrado, não fique nada no chão. Então, você tem que ter um local próprio para isso. É proibida a entrada de veículos de transporte na área destinada ao armazenamento de limpeza, então, de alimentos. Você não vai enfiar um carro dentro do seu estoque. Os alimentos, as embalagens para alimentos descartáveis não devem ser dispostos diretamente no piso. Foi o que eu falei, tem que ter um estradinho para chegar as coisas você já ir colocando lá. Os produtos devem permanecer nessa área apenas o tempo necessário para a realização das atividades relacionadas com avaliação e conferência de mercadoria, devendo ser encaminhados imediatamente a seguir para a área de armazenamento. É proibido o armazenamento de alimento, bebida e embalagem para alimentos descartáveis nos pátios e nas plataformas de recebimento. Recebeu, você tem que levar para o local onde ele vai ficar armazenado, você não vai deixar tudo jogado lá. Os alimentos devem ser inspecionados no momento da recepção dos mesmos, considerando-se o padrão, identidade e qualidade previamente definido. Deve-se ainda observar a integridade e a legibilidade da rotulagem, denominação de venda, data de validade, número de registro no órgão oficial, identificação de origem, razão social, temperatura dos alimentos, produtos congelados. Então, você nutre, tem que ter uma tabelinha ali para quem recebe o alimento, ver se está produto congelado, no máximo -12, pescados e crus, no máximo a 3 graus, carnes e derivados, no máximo a 7 graus. Então, eu fiz uma tabela dessa tabela aqui, entendeu? Sem inventar nada. Ctrl+C, Ctrl+V, é o que eles mandam, a gente obedece. Ou tem que estar nessa temperatura, ou conforme a especificação do fabricante. Ele vem aqui explicando, tal. Aí, vamos lá. Precisa ver se tem indício de descongelamento e recongelamento. Então, você tem que estar de olho para ver se o que você está recebendo ali não foi congelado e descongelado. Amolecido, com deformação no produto, embalagem molhada ou deformada, com camada de gelo, acúmulo de líquido ou cristais, as características sensoriais, cor, aparência, odor e textura, importantíssimo. A integridade, limpeza, a presença de vestígios de animais sinantrópicos nas embalagens e nos recipientes de transporte dos alimentos. Os alimentos não atendem aos critérios e parâmetros de qualidade e segurança, devem ser devolvidos, né? Ou não devem ser recebidos. Então, gente, essa parte de recebimento é muito importante. Você precisa treinar o funcionário que recebe. Você precisa treinar quem compra e quem recebe. Por quê? Porque precisa analisar tudo isso. Se eu posso contar para vocês muitas histórias, mas muitas histórias de produto que chega, quando você vai olhar já no estoque guardado, está vencido. Por quê? Porque o funcionário que recebe não viu a data. Ou pegou lá 10 quilos de fubá. Fubá demora séculos para vencer. Aí tá lá que vai vencer em 15 dias. Você não vai usar em 15 dias. Aquilo ali vai vencer e você vai perder. Por quê? Porque não teve todo esse cuidado na hora do recebimento. Então, gente, é extremamente importante o recebimento. Você tem que saber o que você está colocando dentro do seu estabelecimento. O recebimento, eu acho que é uma das partes mais importantes e você tem que ter o maior cuidado do mundo, tá bom? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as condições do armazenamento, tá bom?
Vamos respirar de novo? Vocês estão bem? Vamos lá. Os alimentos, matérias-primas, ingredientes e embalagens para alimentos descartáveis devem ser armazenados em local organizado, com iluminação, temperatura, umidade e ventilação adequada. Dimensão compatível com volume armazenado, isolado de barreira física do ambiente externo e das demais áreas e atividades distintas. Aí ela vem falar alguns critérios que você tem que ter, tá? Protegido de incidência de raios solares. Por exemplo, você tem um estoque lá, o seu estoque tem uma janela enorme, você coloca um monte de chocolate lá, bate sol de manhã, seu chocolate amolece inteiro, entendeu? Protegido de incidências de raios solares. Separados por categoria, então você tem que ter lá, aqui é só a parte da confeitaria, todos os tipos de açúcar, todos os tipos de chocolate, todos os tipos de granulado, leite, creme de leite, você tem que fazer tudo setorizado, tá? Separado de todos os materiais de limpeza, então você não pode ter no seu estoque onde tem comida, comida, onde tem limpeza, limpeza. Empilha-se segundo a recomendação do fabricante, então você não vai empilhar 85 caixas de ovos, você tem que ler quantas caixas suporta, né? Organizar de forma que garanta ventilação, então você tem que ter uma distância do alimento e da parede. Disposto distante do piso, sobre estrado de acabamento liso, mantido em bom estado de conservação e limpeza. O acondicionamento da embalagem tem que estar íntegra, sem deformação, sujidade ou ferrugem. Você tem que utilizar o PVPS. Bom, primeiro que vem, primeiro que sai, primeiro que entra, primeiro que sai. Eu falo, tem um vídeo só sobre o PVPS. Então, vai lá, gira lá embaixo e assiste um pouco sobre ele, tá bom? É extremamente importante. Junto com o recebimento, PVPS é a lei que você tem que ter dentro do seu restaurante. Vamos lá. As matérias-primas, ingrediente, produto alimentício impróprio para consumo, com prazo de validade vencido, variado, adulterado, fraudado, reprovado, recolhido, tudo que você for separar que não deve ser utilizado, porque está vencido, está ruim, você tem que deixar no ambiente separado, conforme a norma da legislação vigente. Deve ser determinado o destino final do mesmo. O produto resfriado e congelado deve ser armazenado nos equipamentos. Então, você tem lá Danones vencido. Você não vai deixar o Danone vencido no estoque seco. Não, você vai deixar o Danone vencido dentro da câmara. Você tem lá a carne congelada que venceu. Você não vai deixar isso no seu estoque seco. Você vai deixar numa caixa separada dentro da sua câmara com um produto impróprio para consumo. Se você tiver troca, senão você tem que descartar isso, tá bom? Não sei se eu tenho um vídeo sobre isso, senão eu vou fazer, porque é importantíssimo. Vamos lá. Outro ponto importante, tá? Nos ambientes caracterizados como dispensa, as pilhas de produto devem estar no mínimo a 10 centímetros de distância da parede e 60 centímetros do forro, com separação entre as pilhas. Os alimentos, bebidas e embalagens descartáveis devem estar dispostos na prateleira altura mínima de 25 centímetros do piso, tá bom? Então, isso daqui vocês têm que seguir. Tem fiscal que vem com um treninho ali e mede, viu? As embalagens primárias para alimentos descartáveis, copo, canudo, prato, marmita, devem ser armazenados de forma organizada, devem ser mantidos, protegidos e separados, tá? Em prateleiras, tudo bem bonitinho. As secundárias e terciárias para alimentos devem ser armazenadas de forma organizada e mantidas segregadas do local afastado nas prateleiras e nos estrados. Os produtos de higiene devem estar afastados, como a gente já conversou lá em cima. Proibido a presença de pertences de uso de pessoal e outros objetos de material estranho, atividades locais. Por exemplo, o que eu vou te contar? Isso já aconteceu. Você entra dentro da produção, aí você entra no estoque, tem lá uma bicicleta. Aí você fala, oi? Oi? Não, é do padeiro que ele veio de bicicleta hoje. Não pode, tá? Os tambores, barricas, sacos e caixas de matéria-prima, ingredientes, produtos intermediários devem ser mantidos fechados, limpos, identificados e fora do contato com a parede.
Após a abertura das embalagens originais, as matérias-primas, ingredientes, produtos alimentícios devem ser conservados conforme a recomendação do fabricante. Considera-se a nova data de validade. Então, você abriu lá o seu açúcar. A partir desse momento, a data de validade não funciona mais. A data de validade é de abertura. Então, ele tem que ser reetiquetado e fechado, tá? Quando os alimentos pré-preparo, pré-misturas e prontos para consumo não forem utilizados ou embalados imediatamente, devem ser acondicionados adequadamente, protegidos e identificados com o nome de produto, data de manipulação e validade, certo? Foi o que nós acabamos de conversar. Bom, tudo que você mexeu tem que estar etiquetadinho a partir da data de abertura, ok? Isso é o básico da nossa vida. Os equipamentos de refrigeração devem ser dimensionados de acordo com o volume, o tipo de alimento manipulado e armazenamento no local. Nos equipamentos de refrigeração, tipos diferentes de alimento devem ser armazenados, desde que devidamente protegidos e separados, de forma a evitar contaminação cruzada. A disposição dos produtos deve respeitar a linha de carga máxima identificada no equipamento. Os alimentos estocados em câmaras frias devem ser armazenados distantes da parede, aquela mesma conversa que nós tivemos para ter circulação do ar, tá bom? Produtos que exalem odor, fruta, verdura, legume, carne, pescado e outros alimentos, eles devem ser armazenados em com diferentes processos térmicos, quando a exigência de apenas equipamentos de armazenamento deve ser realizado de forma a evitar contaminação cruzada e a migração de odores de alimento. Então, por isso que a gente fala assim, você vai ter um freezer para carne, um para frango, um para peixe. Você ter tudo separadinho para você não ter problema em contaminação cruzada, tá? Quando houver necessidade de armazenar diferentes gêneros alimentícios em um mesmo equipamento, os alimentos eles devem estar dispostos em prateleiras superiores. Então, é aquele negócio, tá? Semi-prontos, pré-preparados, na prateleira do meio, produto cru e não higienizado na inferior, separado entre eles. Então, você tem apenas uma geladeira. O que você vai fazer? Você terminou de fazer uma super salada. Você não vai colocar lá embaixo, você coloca ela lá em cima. Aí você tem ali um processo, um frango temperado já para processar. Você põe ele ali no meio. Embaixo você vai pôr as coisas cruas, não higienizadas. Então você vai colocar a carne que está descongelando, tudo separadamente, tudo bonitinho, tá? Mas você tem que entender o pronto, o semi-pronto e o que ainda vai ser processado, tá? Caixa de papelão. Devem ser armazenados equipamentos de refrigeração exclusiva. Deixa eu achar o que eu queria ler. Não é isso. No caso de existir apenas equipamento de refrigeração, o mesmo deve ser regulado para alimentos que necessita a temperatura mais baixa. Então, se você só tem uma câmera e você precisa do mais baixo ser 1 grau, então você vai ter que deixar tudo em 1 grau para atender esse alimento, tá? É proibido desligar equipamentos de refrigeração para economizar energia, né? A gente viu isso no programa do Jacan, o absurdo do cara que desligava o freezer. Câmaras frias. Câmaras frias é uma bênção na nossa vida, tá? Por quê? Porque ali você consegue organizar, entrar, mexer 1000 vezes melhor que um freezer. Então, aqui ele vem explicando exatamente como que tem que ser as câmaras frias, como que tem que ser o revestimento, os estrados, o termômetro, tá bom? Então, se você quer ter uma câmera fria ou você tem uma câmera fria, você precisa saber exatamente todos esses passos, tá? Embalagem de madeira e uso único proveniente diretamente do fabricante, você tem que fazer o quê? Você precisa fazer essa troca, tá? Você tem que manter o rótulo, mas você tem que trocar a caixa. Você não pode enfiar uma caixa de madeira dentro da sua câmara. Então, você pega, coloca na sua caixa, tira o rótulo dele para você ter ali certinho qual que é o produto, de onde ele veio, tal, tá bom? Os alimentos em descongelamento e em dessalgue para posterior preparo devem ser protegidos e identificados com o nome do produto, data
e o início do processo, tá bom? Os alimentos parcialmente cozidos que necessitem posteriormente de contemplação e cocção de consumo devem ser armazenados separadamente dos alimentos prontos para consumo. É praticamente a mesma coisa que a gente conversou sobre a geladeira, tá? Tem que sempre estar separado as coisas. Para produtos congelados industrialmente, eles devem obedecer às recomendações dos fabricantes. Isso está falando sobre a ausência de informação em alguns alimentos. Então, você tem que saber em questão de temperatura e dia. Isso daqui, eu sempre faço o seguinte, eu copio, colo e faço placas e avisos em relação a isso. Porque se o produto não tem lá no fabricante quantos dias que ele dura após aberto e qual temperatura ele vai ficar, você vai pegar ele aqui, entendeu? É a melhor coisa que você pode fazer é usar a sua portaria, não tirar da sua cabeça, 25 dias a 8 graus. Não sei, você tem que procurar aqui e seguir os critérios e os parâmetros da portaria. Então, aqui, olha que legal, nessa parte, eu digo porque eu fiz isso, tá? Então, eu tenho alguns avisinhos que eu grudo em relação a isso, mas a gente põe bonitinho para o funcionário conseguir ler. Então, por exemplo, leite derivado, no máximo 7 graus por 5 dias. Aí você tem aqui pescado e produto manipulado cru, 2 graus, 3 dias. Frios embutidos, 4 graus, 3 dias. Então, isso daqui você faz o seu próprio material com o seu login, bonitinho, de uma forma didática, para que os funcionários, os colaboradores, eles entendam, tá? E aqui continua também dando algumas explicações sobre tempo e temperatura. Eu estou pulando um pouco porque eu acho que vai ficando maçante. Eu vou falando as coisas que eu acho mais interessante, porque o que eu quero é que vocês leiam. É isso que eu quero, que vocês leiam. Produtos alimentícios que apresentam sinal de descongelamento ou de recongelamento, tal como amolecimento ou deformação dos produtos, como quando tem algum líquido, cristal de gelo e não atende estabelecimentos, isso daqui está dizendo que você precisa devolver, fazer a troca dele, tá? Aqui, é vedada a utilização de sacolas de transporte, aquelas sacolinhas, a gente precisa parar de usar elas no meio do nosso processo. Sabe aquelas sacolinhas de mercado? Isso daqui acontece muito. Não está escrito específico isso, mas eu lembrei. Porque muitas vezes o pessoal compra em mercadinho, sabe? Acabou o cheiro verde. Aí vai no sacolãozinho, vai ali na frente, pega e volta e enfia na geladeira. Aquele saco sujo da rua. Então, a gente não pode ter aquele saco junto com os demais. Então, a gente precisa tirar, fazer toda a limpeza e não utilizar dentro, porque você está trazendo bactéria da rua. Eu vou parar por aqui para a gente não cansar, mas eu acho que a partir dessa aula de hoje e as próximas que vão vir são as aulas mais importantes para a produção. É a parte que a gente tem que realmente estar ali mais atenta, que é a parte que a gente tem que pegar no pé, ensinar, explicar. Então, acho que é interessante você dar essa lida e anotar e fazer material, conteúdo e usar isso, tá bom? Bom, hoje o assunto eu acho que foi mais legal, né? Quando a gente fala um pouquinho sobre recebimento, a gente já tá pegando no alimento, né? Não é só o azulejo, o piso, a limpeza. É um pouco mais interessante. Como eu disse para vocês, usem esse conteúdo, entrem, veja a portaria, faça conteúdo deles. Pegue a informação da portaria e faça avisos, faça recados. Use isso ao seu favor. Então, como eu até comentei no meio do compartilhamento da nossa leitura, você não vai tirar a validade, a temperatura da sua cabeça. Use o nosso material. A gente tem todo esse material de apoio para usar. E as fiscalizações são em cima das nossas portarias. E muitas vezes a gente esquece que elas existem. Então, eu quero que você tenha vontade de estudar, aprender. Eu faço muito conteúdo, eu faço muito aviso em cima da portaria. Então, começa a usar isso para você, tá bom? Essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Amanhã a gente continua, mas por hoje é só, tá bom? Então, um beijo para você.
Não esquece de curtir e compartilhar, por favor. Me ajuda a levar o máximo de mensagem para as pessoas que trabalham nessa área. Então, se você trabalha com isso, se você conhece algum amigo, me ajuda, curte, compartilha, indica. Entra no meu grupo do WhatsApp, no meu Instagram tem o link do grupo do WhatsApp, então é só você entrar no meu Instagram. Meu Instagram é Isabelle Kepke e lá eu conto muito do meu dia, o que eu faço, o que eu não faço. Então, vamos nos comunicar mais, entre em contato comigo. Muito, muito, muito obrigada pela atenção de hoje e amanhã tem vídeo novo, tá bom? E não esquece, eu falei no vídeo sobre o vídeo do PVPS na hora do estoque, então rola aqui para baixo, tem o vídeo do PVPS e assiste ele, tá bom? Até mais, um beijo e obrigada por assistir.